A paz do Senhor, meus irmãos, a todos que nos acompanham nesse canal, Andando com a Bíblia. Hoje estamos fazendo a parte introdutória da carta de Paulo aos Filipenses. É uma carta muito importante, a carta do amor, é uma carta da caridade, e nós vemos a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo escreve quando ele está preso em Roma, uma prisão domiciliar, quando ele estava esperando para ser julgado por Nero ali em Roma. E agora nós vemos a carta de Paulo aos Filipenses. Veja lá, sempre tivemos dificuldade em ver a fé se revestir da roupa de trabalho da vida diária, né? A carta aos Filipenses mostra, uma verdade sublime. A carta de Paulo aos Filipenses mostra a verdade ou uma verdade sublime sobre o aspecto prático, né, do cristão. Filipenses mostra uma grande variedade de experiência humana: alegria, amargura, unidade, conflito, arrogância, humilhação. É o que Paulo mostra. Então, Paulo escreveu nessa carta, ou essa carta, quando ele estava ali em Roma, quando ele foi preso em Roma, ali no ano, aproximadamente no ano 60, 62, ele estava ali e ele escreve essa carta, né? E a carta de Paulo aos Filipenses, né, ele mostra uma igreja que contribuiu, uma igreja que da caridade. Agora, a cidade de Filipe, né, estava localizado no nordeste da Grécia, e a igreja de Filipe estava lá. Foi fundada, né, aproximadamente no ano 50. A igreja aos Filipenses foi fundada aproximadamente no ano 50. E aí Paulo, agora no ano 60, 62, né, ele manda essa carta. Então, quando é que ele manda essa carta? Quando ele estava aguardando o julgamento. Ele estava preso, veja aí, ele estava preso e escreveu essa carta. Paulo escreveu para agradecer os filipenses, Paulo escreve para agradecer os filipenses por ter enviado dinheiro para ajudar nas despesas dele enquanto ele estava lá, aguardando esse julgamento. E Paulo, se você vai encontrar no capítulo 4, versículo 10 a 18, Paulo conta essa história aí. Paulo aproveitou também para advertir contra os falsos mestres que estavam dentro da igreja. Paulo exorta na carta de Filipenses, né, ele exorta a ter mais unidade. Agora, a igreja de Filipo, ou a cidade de Filipo, estava numa colônia romana. Era uma colônia romana a cidade de Filipo. E a igreja foi fundada lá por volta do ano 50. Veja lá, o que Paulo coloca no capítulo 4, versículo 15, né? E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente vós. Agora, pensa comigo, quais eram as igrejas que era igreja rica na época? A igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, eram igrejas ricas. Era a cidade de portuário, era cidade do comércio. A igreja era bem sucedida, mas quem sustentou Paulo na prisão, quem ajudou Paulo, foi a igreja de Filipe. Quando Paulo faz uma coleta para levar para a Jerusalém, que a igreja mãe estava passando por necessidade, a igreja de Filipe contribuiu. A igreja de Corinto não. A igreja de Corinto não contribuiu. Contribuiu. E outra, quando eles pensavam que Paulo queria tirar proveito, né, sobre eles, quando chegar lá essa coleta,
essa ajuda, quem vai levar nome é Paulo. Não, Paulo mandou um representante de cada igreja para estar lá na cidade para apresentar a sua oferta. Então a igreja de Filipe, a igreja que sempre cuidou de Paulo. Paulo, a igreja que sempre lembrou de Paulo ali e quando ele está preso. Então, essa é a carta Filipenses. Então, foi escrito lá de Roma, preso, e no ano 60, 62, ele escreve essa carta aos Filipenses. É uma carta bem curtinha, 4 capítulos, e por isso vale a pena você ler. É muito importante, você vai ver coisas maravilhosas, né, na prática do cristão dos dias de hoje. Nós precisamos pôr na prática tudo aquilo que nós sabemos, e por isso a carta aos Filipenses é na prática. Deus abençoe você, sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.